E aí, galerinha? Beleza? Tranquilinho? Vamos resolver uns exercícios hoje? Hoje nós vamos resolver os exercícios do módulo 36, ainda sobre mol, massa molar e quantidade de matéria. Então, para quem quiser acompanhar, vai lá na página 179. Qual é a ideia, galera? É que vocês acompanhem a resolução do exercício e depois resolvam sozinhos os exercícios que eu vou indicar. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro exercício que a gente vai resolver. Exercício 1 diz o seguinte: qual o número de átomos existentes em 1,5 mol de cálcio? Então, vamos organizar as informações, galera. O exercício quer saber o número de átomos de cálcio existentes em 1,5 mol de cálcio. Então, o N, que é o número de mol ou a quantidade de matéria, é 1,5 mol. E o exercício deu para a gente também a constante de Avogadro, o 6 vezes 10 a 23. Lembrando, galera, para a gente resolver exercício que envolve massa, mol e quantidade de partículas, a gente vai usar sempre essa relação. 1 mol equivale à massa molar da substância, que é dada em gramas por mol, e equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas. Beleza? Então vamos lá. O exercício quer relacionar quantidade de átomos, ou seja, número de partículas, com número, quantidade de matéria, quantidade de mol. Então, nós vamos relacionar mol com partículas. Para montar a regrinha de 3, a primeira linha da regra de 3 vai sair dessa relação das 3 grandezas que a gente acabou de montar. Então, o que eu sei a partir dessa relação, galera? 1 mol de cálcio contém 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Nós queremos saber quantos átomos de cálcio, então essa é a nossa dúvida, é a nossa incógnita, é o que nós vamos chamar de X. Então, X átomos de cálcio, que é o que eu quero descobrir. X átomos de cálcio, eu quero saber em 1,5 mol de cálcio. Sussu? Tranquilinho? Resolvendo o X, né? Acabou a química, é só multiplicar 1,5 por 6 vezes 10 a 23. A gente tem que X é 9 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Vamos só melhorar esse 9 aqui que tá feio. Pronto. Temos aqui, então, a resposta do nosso primeiro exercício. Tranquilinho? Então, a ideia, galera, nesse primeiro exercício é relacionar número de partículas com a sua quantidade em mol. Beleza? Vamos para o exercício 2. Um copo tem 130 gramas de água. Quantos mols de água há no copo? Então, o exercício falou que o copo tem 130 gramas de água. A massa de água
é 130 gramas. Então, olha aqui que a gente vai trabalhar com massa. Ele quer saber quanto nós temos em mols de água em 130 gramas. Então, eu quero descobrir o N, o número de mols, a quantidade de matéria. Sempre, galera, sempre que a gente for trabalhar com massa, seja para relacionar massa com mol ou massa com partícula, a gente precisa da informação da massa molar da substância. Então, nesse exercício, a gente vai relacionar mol. Então, volta aqui, ó. 1 mol contém a massa molar em gramas por mol e contém 6 vezes 10 a 23 partículas. Nesse exercício, a gente vai relacionar massa com quantidade em mol. Para isso, eu preciso da massa molar. O exercício não forneceu para a gente nem a massa molar, nem as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio que formam a água para a gente calcular a massa molar. Mas não tem problema. Você está resolvendo exercício na sua casa. Você tem a tabela periódica à sua disposição. Se você estiver fazendo uma prova de um vestibular, ou ele vai te dar esses dados no enunciado do exercício, ou você vai ter uma tabela periódica no final do caderno de questões, beleza? Como a gente tem tabela em casa, a gente vai consultar a tabela e vai encontrar que a massa atômica do hidrogênio é 1 U e a massa atômica do oxigênio é 16 U. Mas eu não quero massa atômica, eu quero massa molar. Lembrando que a massa molar de uma substância, ela é numericamente igual à massa molecular da substância, ó. Numericamente igual. É só o número. A massa molar é dada em gramas por mol e a massa molecular é dada em U, unidades de massa atômica. Para a gente chegar na massa molar, a gente vai calcular a massa molecular da água, beleza? Só fazer a somatória das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio, levando em consideração a quantidade de átomos de cada um desses elementos. Então, vamos para a massa molecular da água. Aqui. Eu tenho a massa atômica do hidrogênio, é 1 U. E nós temos na molécula de água 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho aqui 2 U. Na molécula de água, eu tenho o oxigênio, que tem massa atômica 16 U. E nós temos 1 átomo de oxigênio na água. Então, a massa atômica aqui, 16 U. A massa molecular vai ser a somatória dessas massas atômicas. Então, massa molecular da água, 18 U. A gente vai somente trocar a unidade. Para eu sair da massa molecular e ir para a massa molar, tiro U de unidade de massa atômica e coloco gramas por mol. Quando eu troco a unidade, eu troco o conceito dessa massa, beleza? Mas é necessário fazer essa troca porque nós estamos trabalhando com a massa da água em gramas, beleza? Então, aqui, ó, massa molar da água, 18 gramas por mol, beleza? Agora, a gente pode estabelecer a relação entre mol e massa, galera. Vamos montar a regrinha de 3, onde a primeira linha da nossa regra de 3 vai partir dessa relação aqui, ó. O que a relação nos diz? 1 mol de água contém em massa a massa molar da água.
que é 18 gramas de água. A gente quer saber quantos mols de água, então aqui ó, X mols de água, nós temos em 130 gramas de água. Nossa, que difícil. X aqui, galera, vai ser 130 dividido por 18, que vai dar 7,22 mol de água. Só presta atenção aqui. Quando a gente escreve a unidade, a gente escreve mol. Quando a gente fala, a gente pode falar mols, beleza? Mas a gente não escreve mols. A gente escreve mol como unidade. Sussu? Então, temos aqui 7,22 mols de água. Ok? Poderíamos resolver esse exercício aqui usando, galera, a nossa formulazinha. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Eu vou descobrir o número de mols usando 130, que é a massa que o exercício deu, dividido pela massa molar, que é 18. Também vai dar 7,22 mol de água. Beleza? Pode resolver das duas maneiras, ou pela regra de 3, ou